Fala, torcedor tricolor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos falar tudo sobre a representação do elenco que está visando a decisão de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Quero atualizar para vocês como foi a votação de nosso conselho para a alteração do Estatuto do São Paulo. E essa história do Nátio Fernandes, será que o argentino vem mesmo? Eu sou o Léo Lemos, quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Vamos começar aqui falando sobre a reapresentação de nossa equipe, que visa o duelo decisivo de quinta-feira diante do Atlético Goianiense pela Copa Sul-Americana. A atividade desta segunda ficou um pouco esvaziada, porque os jogadores que atuaram diante do Cuiabá, eles não participaram do treino do técnico Rogério Ceni. Já os titulares que não viajaram com a equipe, que foram Caleri, Reinaldo, Diego Costa, Léo e Rodrigo Nestor, eles treinaram normalmente, junto com os demais jogadores que não foram relacionados para o jogo contra o Cuiabá. A grande dúvida para a partida de quinta-feira fica por conta do atacante Luciano, que chegou a viajar para o confronto diante do Cuiabá, mas foi cortado momentos antes. De acordo com o departamento médico, ele teve uma tendinite na coxa. E nesta segunda, ele ficou em tratamento no Refis. A expectativa é que ele se recupere para a decisão de quinta-feira. Já a grande novidade do treino de segunda ficou por conta do zagueiro Miranda, que treinou normalmente com a equipe após se recuperar de um trauma que teve no tornozelo direito, que o afastou das últimas 4 partidas do São Paulo. Vale lembrar que na quinta-feira o São Paulo faz o famoso jogo do ano, porque agora o título que ficou mais possível para o tricolor foi o da Sul-Americana. A gente imaginar uma virada na Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã parece muito mais distante. E já o Campeonato Brasileiro, o São Paulo está na 14ª posição e se afastou demais do grupo da frente. Então realmente o jogo da Sul-Americana é o jogo do ano para o tricolor. O São Paulo ele precisa demais dessa vaga na final. Dessa final da Sul-Americana, porque além do título, que seria um título internacional depois de 10 anos, vale lembrar que o último título de competições internacionais do São Paulo foi em 2012, justamente da Copa Sul-Americana, aquele jogo contra o Tigres, que só teve o primeiro tempo, despedida do Lucas. O São Paulo ainda ficaria mais um ano sem disputar a Libertadores, que é o torneio mais importante de nosso continente. E uma ausência no ano que vem da Libertadores seria desastroso para todo o planejamento feito por nossa diretoria e até mesmo feito pelo técnico Rogério Ceni. E mais uma vez, o que a gente pode esperar é o apoio da torcida, que novamente vai lotar no Morumbi. De acordo com a última atualização, mais de 45 mil pessoas já garantiram vaga para essa decisão. E como a torcida do São Paulo tem feito, não só no Morumbi, mas em todos os estádios do Brasil, é apoiar a equipe até o final do jogo, para que essa virada possa acontecer na quinta-feira. Um detalhe histórico é que o São Paulo nunca conseguiu reverter uma vantagem de 2 gols em uma semifinal. Ou seja, quando o São Paulo perde a primeira partida, ele não consegue tirar no jogo de volta no Morumbi essa vantagem de 2 gols. E se o São Paulo conseguir, dessa vez, será histórico para esse elenco. Esse jogo será muito bom para principalmente jogadores experientes, aqueles jogadores que sentem menos a pressão, né? Porque a gente pode ver que nos últimos 2 jogos, principalmente os mais jovens, eles tiveram umas expulsões infantis e prejudicaram demais a equipe. E parece cada vez mais que os jogadores jovens estão sentindo esse lado emocional. E ainda mais num momento tão importante da temporada. Então eu acho que o Rogério agora ele deve dar uma priorizada, principalmente para jogadores mais cascudos, né? Igual o Patrick, o próprio Alisson que entrou bem. Momento de dar experiência para a equipe para conseguir essa virada na quinta-feira. Agora vamos mudar um pouco de assunto. O nome da especulação de terça-feira que surgiu nos bastidores do São Paulo foi o do meio argentino Nátio Fernandes, que pertence ao Atlético Mineiro. Isso porque o meio-campista ele vem sendo pouco aproveitado pelo técnico Cuca, né? O Cuca chegou e parece que não tem o argentino como um dos seus favoritos. Ele está meio de lado lá na equipe mineira. Aí, de acordo com o jornalista Marcelo Razan do UOL,
o São Paulo já chegou até a realizar uma consulta para saber como é que está a situação do jogador e está pensando em fazer uma investida para que o argentino venha para o São Paulo no ano que vem. Para se ter uma ideia, em 8 jogos sob o comando do técnico Cuca, o argentino foi reserva em 5. Nacho tem contrato com o Atlético até o final de 2023, ou seja, para tirar o jogador do Clube Mineiro, o São Paulo teria que negociar diretamente com a diretoria essa liberação. Então eu acho muito difícil o Atlético abrir mão dele antes do final do seu contrato. Pois em 2021 o Atlético pagou 72 milhões de reais pelo argentino. E eles não vão abrir mão de uma boa quantia para poder liberar o excelente meio-campista, que joga muita bola. E se você for imaginar que esse ano o São Paulo tentou o Igor Rabelo, que era a terceira opção na zaga deles, e a gente não conseguiu, então imagina, para tirar um jogador do porte do Nacho Fernandes. Assim, eu espero estar errado, mas nesse caso eu vejo como pequenas a chance da negociação avançar e o argentino ser um reforço do São Paulo para o ano de 2023. Agora vamos falar sobre a votação do Conselho, a famigerada votação do Conselho que deve permitir a reeleição do presidente do São Paulo. A votação ocorreu nesta segunda-feira, ela foi totalmente de forma virtual e o resultado será divulgado nesta terça-feira, às 17 horas. A torcida independente tricolor ela é contrária à forma que esse processo de mudança do estatuto está sendo conduzido. Eles inclusive estão organizando um abaixo-assinado pedindo principalmente mudanças no estatuto e mudança também nas próximas eleições presidenciais. Eles já conseguiram recolher mais de 49 mil assinaturas, o objetivo são 50 mil, e as principais mudanças que são pedidas nesse documento são o fim do conselho vitalício e o direito do voto do sócio. O sócio torcedor ele teria direito a voto desde que esteja ativo e esteja adimplente há no mínimo 3 anos. Sendo assim, a torcida independente, que é a maior organizada do São Paulo Futebol Clube, ela não se mostra contrária, à mudança no estatuto, que vai prever essa reeleição. Mas ela quer que os torcedores estejam mais uma voz ativa dentro do clube. O maior impasse em todo esse processo é querer alterar o estatuto no meio de um mandato, porque eles poderiam ter pensado nisso antes do Casares assumir. Já os apoiadores do Casares, eles argumentam que o tempo de mandato de 3 anos ele é muito curto para poder colocar em prática todas as promessas e todo o trabalho a ser realizado. Já a oposição não concorda com essa mudança justamente a partir do mandato do Júlio Casares, e que o ideal, como eu falei anteriormente, seria que essa reeleição fosse validada antes das próximas eleições. Ou seja, o Casares sai e a partir do momento da próxima eleição teria o próximo presidente direito a ser reeleito por mais 3 anos. E o presidente Júlio Casares, na próxima eleição, ele estaria inelegível. Nessa queda de braço, eu concordo com a turma do Casares, que realmente um tempo de 3 anos de mandato é muito curto para poder realizar todo o trabalho. Mas não se pode mudar as regras do jogo com ele em andamento. E é difícil ainda a gente que está de fora conseguir avaliar o trabalho do Casares. Mas poderia sim o Casares ter uma gestão de sucesso, que vai nos ajudar a diminuir as dívidas e a gente poder voltar aos anos de glórias do São Paulo Futebol Clube. Mas como no Morumbi a torcida não tem voz ativa, a gente só espera que esse processo seja finalizado da melhor forma e que eles pensem realmente no clube. E torcer para que em caso de reeleição, o atual presidente consiga realizar tudo que prometeu e nos devolver aos anos em que a gente entrava em todos os campeonatos para ser campeões. E não como está sendo nos últimos anos, que a gente entra somente para ser coadjuvante. E quando a gente chega numa semifinal, quando a gente chega numa final, a gente já se dá por satisfeito. No caso, a gente tem que entrar para ser campeão, como nossa história sempre nos ensinou a ser. Eu sou totalmente a favor desse abaixo-assinado da torcida independente tricolor. Já votei, espero que vocês também votem para que cheguem nessas 50 mil assinaturas, porque se a gente for pensar, nós somos mais de 20 milhões de torcedores e não temos voz nenhuma dentro do clube. Esses caras que estão lá, eles têm que devolver o São Paulo ao seu verdadeiro dono,
que é o torcedor São Paulino. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Essas eram as notícias que eu queria compartilhar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo e ative as notificações, que assim vocês vão receber diariamente todas as notícias do tricampeão do mundo. Avante, meu tricolor!